Olá, bem-vinda ao módulo número 3. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre a nossa missão. Já quero que você saiba que missão não é uma coisa que você precisa descobrir, mas é uma coisa que você precisa identificar. Você já tem uma missão e a diferença é que você não tem nem ideia do que é. Então eu vou te ajudar a identificar qual que é essa missão para você conseguir ter mais felicidade, mais preenchimento, mais sensação de que você está no caminho certo na sua vida. Quando a gente está vivendo uma vida que está de acordo com os nossos valores e com a nossa missão, é quando a gente realmente começa a acordar animado para o dia que vai acontecer. Porque a gente começa a entender direitinho o que é importante pra gente e como ir atrás dessas coisas. Então, a missão é super importante. Você vai ter contato com lados muito legais seus, você vai começar a perceber que, na verdade, você já tem muita coisa que já está ao seu favor e a gente vai passar essa sessão inteira mergulhando nesses aspectos. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre missão é que a missão, ela pode estar dividida em 3 categorias. Ela pode ser uma categoria de você ser alguém que se preenche, que fica muito feliz, muito contente em ajudar ao próximo, mas sendo que esse próximo é um próximo. Alguém que você sabe que você está fazendo diferença. Alguém que você se importa, alguém em específico, seja alguém na sua vida ou seja alguém, um tipo de pessoa específico. Então, por exemplo, eu quero ajudar médicos a terem mais equilíbrio na vida deles. Eu quero ajudar pessoas que tiveram problemas com drogas a se recuperar. Uma coisa específica do seu coração, ser um carinho especial por esse grupo de pessoas. Agora, existe outro tipo de missão, um segundo tipo de missão, que seria uma missão de você se preocupar muito com os outros, mas de uma maneira mais magnânima, uma maneira mais universal. Então, seria, por exemplo, como um cientista que passa a vida inteira num laboratório procurando a cura para uma doença. Não necessariamente ele vai saber quem são os doentes, ele não precisa daquele reconhecimento da mesmo tipo de missão que eu estava falando antes, mas ele quer deixar um legado para a humanidade, ele quer fazer uma diferença grandiosa, mas num sentido mais global, mais universal. E existe um terceiro tipo de missão, que é o tipo de missão mais individualista. Uma pessoa que se sente realmente preenchida, se sente bem fazendo coisas para ela mesma. Uma pessoa que quer viajar, que quer ter bens materiais, que quer ter fama, sucesso nesse sentido mais pessoal. E não existe certo ou errado, né? O importante aqui, o importante desse processo todo é que a gente comece a perceber que não existe certo ou errado. O que existe é o nosso jeito e a gente tem sempre que olhar para o nosso jeito. O que a gente quer fazer, o que é importante para nós. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, tem uma missão mais voltada para você, para o individual, o errado seria você ficar fingindo que não é isso, é você não aceitar. Então a gente se aceita, a gente se acolhe, a gente enche o nosso copo antes para a gente poder então compartilhar o nosso ser, a nossa luz com as outras pessoas. Então eu vou fazer um exercício com vocês hoje, você tem o PDF aí para baixar, para downloadar, e a gente vai fazer um exercício para descobrir qual que é a sua missão. E eu vou te fazer uma série de perguntas que a gente vai responder juntos e a gente vai mergulhar nesse seu universo para identificar qual é a sua missão. No final dessa sessão, você vai ter uma frase resumindo a sua missão. Essa é uma coisa que você vai ter para você sempre se relembrar qual que é a sua missão. Lembra então que eu falei no comecinho desse vídeo que a importância da nossa missão é a gente entender para que a gente quer viver, o que a gente quer fazer da nossa vida. E não no sentido de eu quero ter essa profissão ou aquela profissão, eu quero casar ou não casar, ter filho ou não ter filho. É mais o que tipo de histórias a gente quer contar, o que a gente quer que a nossa vida seja sobre. Deu para entender? Então vai ser muito divertido. Então vamos começar, pega seu PDF, vamos fazer o exercício. Então a primeira etapa desse exercício é a gente entender as suas qualidades, os seus adjetivos, o quem você é, no sentido de quais são os adjetivos que te definem. Então eu quero que você pense, eu sou comunicativa, eu sou criativa, eu sou inovadora, talentos seus, mas que estão na forma de adjetivo. Eu quero que você pense quais são os seus talentos, o que você é.
Então pode ser eu sou generosa, eu sou bondosa, eu sou cuidadosa, eu sou amorosa. Vai olhando mais para esse lado do adjetivo, quem você é, a sua essência. Então para esse vídeo e vai lá pensar nessa perguntinha. Pode ser que você tenha tido desafios para identificar os seus talentos. E sabe por quê? Porque os nossos talentos são coisas que vêm tão naturalmente pra gente que a gente simplesmente acha que é o normal. A gente não acha que tem nada de especial. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que tenho o talento de ouvir. Eu sou uma boa ouvinte. Esse é um talento que eu tenho porque eu faço isso naturalmente, sem esforço nenhum. Eu naturalmente converso com amigos e eu quero entender o que está acontecendo. Eu faço perguntas para as pessoas falarem cada vez mais da vida delas. Eu tenho muito prazer com isso. E eu sempre achei que esse era o normal, que isso é o jeito que você é amigo. Para você ser amigo de alguém é assim que tem que ser. Porque você vê, é como eu opero. Então eu achei que fosse normal, que todo mundo tivesse que operar assim, né? E quando eu era adolescente, lá para os meus 13, 14 anos, eu comecei a perceber que as minhas amigas não eram assim e eu ficava muito, muito chateada. Eu passei muitos anos da minha vida, uns 15 anos da minha vida, pensando que eu não tinha amigos bons, porque eles não sabiam ouvir, eles não se importavam comigo. Para mim, para quem não estava me ouvindo, era simplesmente não estava nem aí. E demorou muito tempo até eu descobrir o desenvolvimento pessoal para eu descobrir que isso é um talento meu. E quando eu descobri isso, eu comecei a ser muito mais tolerante com as minhas amigas, eu comecei a entender muito mais e quando eu preciso conversar, eu sou muito clara nesse sentido. Eu não fico mais esperando as pessoas fazerem para mim o que eu acho que elas deveriam fazer. Então pode ser que você faça coisas que você vai falar assim, ué, mas todo mundo faz isso. Mas não é verdade. Então, na minha próxima pergunta, a gente vai se focar o que as outras pessoas dizem que você é. Eu quero que a gente comece a focar a percepção do outro em relação a você. Porque você vai ver que muitas vezes eles te veem de uma maneira que você nem percebe, você nem entende, você nem sabia, você não fazia a menor ideia que era assim que as pessoas te viam. Eu tenho uma cliente que ela fez esse exercício, ela foi, na verdade, perguntar para as outras pessoas, ela foi perguntar para pessoas na vida dela talentos que eles achavam que ela tinha, e eles falaram para ela que ela era muito determinada. E ela falou que teve gente que estava da faculdade, gente que do trabalho, gente da família. E todas essas pessoas falaram que ela era determinada em exemplos diferentes. Porque ela achava que ela não era determinada, porque ela sempre queria fazer dieta e nunca conseguia. Então ela não era determinada na cabeça dela. Mas todas essas outras pessoas na vida dela provaram para ela que sim, ela é muito determinada, ela nem via isso antes. Então é importante a gente começar a dar bola porque que os outros falam que a gente é bom. Então eu quero que você pense como é que os outros te enxergam, o que eles falam que você é.